Aleluia. No dia número 291, sábado do pensamento. Senhor está aqui, vinde adorá-lo, vinde exaltá-lo, o Senhor está aqui. Vamos entoar louvores ao seu nome, vamos exaltar as suas maravilhas, toda a terra e céu, deem o seu louvor. Vamos adorar
vinde exaltado, o Senhor está aqui. Amém, Senhor. Bom dia. Bom dia. Feliz sábado. Mais um sábado nós estamos dando início, mais o início de um trimestre. Estamos no segundo trimestre, desse ano. E depois de uma semana que tivemos, de desafio, de labuta, estamos aqui. Você já viu assim alguma placa dizendo assim, trago o amor de volta? Alguém já viu? Já. Alguns já. Já encontrou com pessoas de cultura cigana? Oferecendo assim para ler a mão, para fazer, para ler, saber como é que está a sua vida. Vocês já se depararam com isso, E também quando a gente liga a televisão, a gente vê também, aqueles programas que tem aquelas pessoas, que ali fazem, ali divulgando o horóscopo, de acordo com os meses das pessoas, o que na semana vai acontecer, a vida financeira, o amor, tudo isso. Porém, isso não coincide com a palavra de Deus. Quando a gente fala em futuro, o futuro está revelado onde? A palavra de Deus. Então, esse trimestre a gente vai ter esse grande desafio, grandes aprendizados, que vai falar de quê? De profecia, E essa semana, qual foi o título da lição? Alguns princípios da profecia. Então, a gente vai ter o privilégio, esse trimestre, de estudar. Então, para dar início, à nossa escola sabatina, eu convido a todos a se colocar em pé e vamos junto cantar o hino de número 280. O Espírito de Profecia.
no dia de sábado, Senhor, para juntos estudarmos a Tua Palavra. Queremos Te agradecer, Senhor, pela palavra. Queremos Te agradecer, Senhor, pela oportunidade de termos de estudar a Tua Palavra, de sabermos, Senhor, a importância da profecia em nossa vida, do futuro, Senhor. Nós temos esse privilégio, Senhor. Queremos Te agradecer por isso, Senhor. Também pelas pessoas que não estão aqui, Tu sabes o motivo, Tu possa abençoar. Também pelos enfermos, pelos doentes, pelos acalmados, Senhor, que estão no leito de dor. Derrama Teu Espírito sobre elas, Senhor, para que elas possam ficar bom e estar conosco aqui também reunidos. É isso que nós te pedimos, desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora é o momento, né, que a gente vai ouvir, né, as missões. Continua as missões, né, asiáticas, agora do Pacífico Asiático. Então a gente vamos ouvir o relato da carta missionária. Sábado, vamos louvar para o Senhor, somente para Ele. Eu já tomei a decisão de me entregar a Ti, já decidi recomeçar. Mas estou preso ao meu viver, com tanta coisa pra fazer, só não consigo mais tempo pra Te ver. Eu queria ter o tempo, conversar contigo a sós. Eu preciso desse tempo para ouvir a Tua voz. Sempre que eu paro pra pensar, me vem a sensação de que não vou mais conseguir. Mas quando encontro o Teu olhar, sinto a esperança renascer, sinto fé voltar, sei que vou vencer. Me transforma, vem minha vida mudar, como eu quero ser diferente, Senhor. Aceita o grito de um coração sincero, vem me mudar.
Sempre que eu paro pra pensar, me vem a sensação de que não vou mais conseguir. Mas quando encontro o teu olhar, sinto a esperança renascer. Sei que vou vencer. Me transforma, vem minha vida mudar. Como eu quero ser diferente, Senhor, aceita o grito de um coração sincero. Vem me mudar, me transforma, vem minha vida mudar. Como eu quero ser diferente, Senhor, aceita o grito de um coração sincero. Vem me mudar. Vem nos mudar. Amém, Senhor. Agradecemos pela música. Pode vir mais sábado, viu, irmão? Estamos precisando de louvores. Momento especial, né? E o que é pior? Ler a Bíblia e não entender? Ou não ter a Bíblia para ler? Ou ler a Bíblia e não ensinar? O que é que vocês acham? Eu acho que eu acho que todos são pior. Nenhum é bom. Pois é. Aqui nesta semana vimos como Deus responde a essas perguntas. E nos concede o Espírito Santo para iluminar a mente, nos capacita a ensinar a Bíblia aos outros. Entendeu? Então, que nós vamos estudar neste momento, né? Então, eu convido a todos a se colocar em pé. Chamo o Manel para vir orar. O estudo da lição, né? Vai ser logo em seguida passado por ele. Oremos. Amado Deus e Pai, muito obrigado, Deus, por mais essa oportunidade que Tu nos concede de junto recapitularmos a lição. Pai querido, que neste momento venha abrir mente e corações para que nós possamos não somente ouvir, ler, mas entender e colocar em prática nossa vida diária. Fica com cada um de nós, dando sabedoria dos altos céus, para que nós possamos compreender o que Tu queres falar nesta manhã aos nossos corações, através da lição da Escola Sabatina. E Te pedimos também, Senhor, usa de misericórdia para conosco, perdoa o nosso pecado e as nossas falhas contra Ti e contra os nossos irmãos. Nos abençoa, derrama sobre nós o Teu Santo Espírito, Te pedimos e rogamos em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Obrigado. Tudo bem que aquele copo parece um gafanhoto, né? Mas não é isso, né? Não é isso que a Bíblia vai ensinar, né? Então é por isso que eles resolveram fazer uma lição nos ensinando como interpretar certos símbolos, certas profecias. Alguns princípios da profecia, né? E o verso para memorizar é importante. Vocês se lembram da história do rico, do celeiro? Alguém se lembra? Né?
Ele olhou para o celeiro, né? Aí disse assim, o celeiro era pequeno em relação ao que ele tinha produzido durante esse ano presente que ele estava lá, né? Ele disse, o que é que eu vou fazer? Eu vou derrubar esse celeiro, né? Eu vou construir outro maior, né? Vou guardar tudo e vou dizer, descansa em paz, ó minha alma, né? Descansa em paz, né? E percebe que uma voz que lá no fundo, né? Diz assim, louco, esta noite seguirão a tua alma que tu tens preparado para quem serve. Irmãos, nós não devemos nos gloriar nem no conhecimento que nós temos, na posição que nós exercemos, ou dentro da igreja, ou na sociedade, né? E nem a faculdade que nós temos, né? Ou a patente que nós adquirimos durante a nossa luta, a nossa labuta, né? Porque lá em Jeremias 9:24 diz o seguinte, mas aquele que se gloria, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Isso, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Você se lembra que aqui um dia veio um irmão lá do Cató, né? Eu falei assim, eu não vou apresentar o irmão Magno, ele veio. Lembra que eu contigo, o que ele falou foi a minha irmã, o irmão Magno, né? E eu falei aqui para o pessoal aqui na igreja. Esse aqui é o irmão Magno. Eu não vou apresentar porque eu não conheço, né? Porque para mim conhecer alguém, eu preciso ter uma convivência com essa pessoa. Eu preciso sentar numa mesa com ele, e ali nós vamos bater papo, e eu vou contar a minha história, e vou colher um pouco da história dele, né? Quando você se abre para alguém, alguém se abre para você, e você começa a conhecer as pessoas, né? Então, diz assim, mas aquele que se glorie nisto, em me conhecer, eu sou o Senhor. Irmãos, para nós conhecermos a Deus, nós precisamos ter intimidade com Deus. E essa intimidade nós só vamos conseguir através do estudo da Bíblia, através da oração, né? É que nós vamos conseguir ter essa intimidade com Deus. Diga. O interessante é que no livro de João, capítulo 2, verso 3 e 4 diz, sabemos que temos conhecido por isso, né? Se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço não guarda os seus mandamentos é mentiroso, nem não está verdade. Pronto. Sabemos por isso. Se conhecemos de fato a Deus, guardamos os seus mandamentos. E ele diz aquele que se gloria, mas aquele que se glorie-se nisto, em me conhecer. Em Cristo. Então, e se a gente já conhece a Deus, mas não guarda os mandamentos e diz que não é preciso guardar, Então, Não conhece. conhece Deus, né? E na parte do domingo vem dizendo assim, quem lê, entende. Diz assim, entre uma livraria e observe as obras sobre profecia bíblica. Logo você perceberá que existe uma variedade gigantesca de pontos de vista interpretando com interpretações diferentes, né? Talvez você seja tentado a acreditar que é impossível compreender os livros de Apocalipse. Tudo bem. Até aqui, parece assim que é fácil. O que é Apocalipse? Revelação, né? Mas nós temos que ler e buscar entender, né? Não é tão fácil que nós não pensamos, não é tão fácil dizer assim, revelação. Por que revelação? Porque João escreveu para ser revelado para os últimos dias, para que nós possamos
entender porque o fim está próximo. Né? A Bíblia, no entanto, ensina o oposto de tudo isso. Ela nos convida a estudar as profecias, deixando claro que Deus não fala em vão e que podemos conhecer a verdade a respeito daquilo que Ele nos diz em suas palavras. Por exemplo, falando sobre o anticristo, diz assim: outro diz que o anticristo ainda virá, e outro diz que era uma pessoa ou poder da época do Império Romano. Com tristeza, um pregador disse: para alguns, talvez a Bíblia seja um violino antigo. Você pode tocar nela qualquer música que quiser. Irmãos, o problema é que muitas pessoas pegam texto bíblico e distorcem, como se de fato fosse um violino e você tocava com aquilo que você quisesse. Bom, eu estava lá em São Paulo, aí teve um amigo da gente que chegou, foi naquele tempo que teve batendo as torres, e ele disse assim: olha, o pastor explicou perfeito. O pastor explicou, ele disse que estava escrito no livro de Apocalipse, o carneiro e o bode, o carneiro com 2 chifres, as torres gêmeas, e o bode, os aviões. E aí foi e acertou. Ele disse que estava certinho, não, mas está certinho. Ali está falando de Dario, de Ciro e de Alexandre o Grande que vem e destrói os impérios deles. A Bíblia mostra dessa forma. E ele disse que estava certinho como o pastor explicou, era daquele jeito, que as torres gêmeas, os 2 chifres do carneiro, e o avião é o bode. E assim, está certinho a profecia. Então a pessoa pega texto, distorce de uma tal maneira, vou fazer que a irmã falou aqui, de uma tal maneira que não tem nem lógica. Não tem nem lógica. Mas eles não gostam. Acredita, né? Porque acredita porque vai na mão. Se não acredita nisso aí, porque verdadeiramente procura a verdade. Ela muitas das vezes a pessoa acredita porque acha que aquilo não é certo. Porque da Bíblia é. Mas as profecias, ela mostra Deus agindo, mostra o plano da salvação e mostra quem de fato é Deus e o que Ele quer para nós. Vamos ler Mateus 24:15. Outro ler Jeremias 1:29. A Bíblia na mão de um mal intencionado é uma arma perigosa. Jeremias, Não, Mateus 24:15. Jeremias, não, é Mateus, aliás, é Mateus 11:29. Não, Mateus lá é Mateus 24:15. Jeremias 9:24. Isso. Pode ler. Quando ouvides que a abominação da desolação, de que ele falou o profeta Daniel, está no lugar santo, em meio tempo. Certo. Vou fazer a comparação entre isso daí. A desolação do... Transgressão da desolação. Falou o profeta Daniel, está no lugar santo. Vai entender logo. Transgressão da desolação chama-se grande tribulação. Mateus 11:29. Sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Jeremias 9:23. Assim como o Senhor, desenvolvei muito sábio na sua sabedoria, desenvolvei o povo na sua vida, Que é? desenvolvei o rico na sua vida.
que é o verso para memorizar. Olhar, nisto, em mim conhecer, e saber que eu sou o Senhor, e faço benefício e juízo e justiça na terra, porque essas coisas me agradam, diz o Senhor. Segundo esses textos, por que Deus se dá a conhecer? Por que Deus se dá a conhecer para nós saber que Deus é Deus e que Ele prevê também o futuro, que Ele sabe de todas as Deus não faz coisa alguma sem antes se revelar aos profetas. Primeiro ele revela para depois. Amós 3,7 diz que Deus, primeiro, é que nós não vamos ter desculpa de Deus. Porque quando Deus faz uma coisa, Ele já prediz, Ele já falou. Amós 3,7 diz, porque Deus não faz coisa alguma sem que antes se revele a seus santos, os profetas. E Apocalipse 1:3 diz assim: bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Agora vem a pergunta. Como guardar certas coisas da profecia se eu não entendo? Aquele que lê, entende. E para eu entender, eu preciso ler. Um pouco aqui, um pouco ali. E orar antes de ficar pensando aqui. Ô meu irmão, Mas você tem gente que lê só que nem uma revista, uma coisa qualquer. Não é assim que lê a Bíblia, né? há profecias na Bíblia, em simbologias, e a própria Bíblia, ela se explica. Ela se explica. Prende essa Bíblia aqui. Bora ver aqui uma rápida aqui. Não é difícil. Não é difícil. Basta nós estudarmos. Ler é uma coisa. Estudar é outra. É isso? Por exemplo, Apocalipse. Vamos ver alguma profecia aqui ou algo, simbologia, que foi explicado. Vejamos aqui um exemplo rápido. Apocalipse 1. Apocalipse 1, versículo 12 diz assim: voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro, e no meio do candeeiro um semelhante ao filho do homem, com veste talares e cingido às alturas do peito, com uma cinta de ouro. O verso 16 diz assim: tinha na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada afiada. Seu rosto brilhava como o sol da justiça. Tinha na mão direita 7 estrelas. Essas 7 estrelas representam o quê? Outra. E vi 7 candeeiros de ouro. Os 7 candeeiros de ouro representam o quê? A resposta está no versículo 20. E diz assim: quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Pronto, ela está explicada. E quando fala em 7 estrelas, que são os 7 anjos da igreja, eu vou mais além ainda. Os 7 anjos são os 7 pastores, os 7 evangelistas, que eu já estou falando para a gente. Anjo, mensageiro, e quem
prega a mensagem é um mensageiro. Então, se você buscar conhecer, ela te explica. Tá, tudo bem. Só que o que acontece? O que é que acontece? É que as pessoas estudam a Bíblia por estudar. Talvez procurando história. Eu tenho um amigo que ele tem um problema sério com a Bíblia. Ele estuda a Bíblia não para aprender para si, mas para debater com os outros. Isso não é estudar a Bíblia. Diz assim, muitas universidades oferecem disciplina sobre a Bíblia como literatura ou algo semelhante, como se fosse um livro qualquer, né? E o autor diz mais, e assim até o professor estuda a Bíblia, mas não escuta nela a voz de Deus. O que a Bíblia está falando, o que nós aprendemos para nós colocar em prática, porque é a voz de Deus. Só que eles estudam, mas não ouvem a voz de Deus. Usa-se ou lê como se lê um livro qualquer. Vejam só. Interessante dizer assim, um incrédulo estava lendo a Bíblia, perguntaram o que ele estava fazendo. A sua resposta foi, procurando lacunas. Essa é uma atitude errada ao ler as Escrituras? Sim. A pergunta, sim. Ele estava lendo procurando lacunas. O que é lacunas? Procurando algo errado. Alguma coisa que era. Para quê? Para procurar defeito, para falar mal da palavra de Deus. Não com interesse. Não com interesse de conhecer a Deus. Irmão, nós estamos aqui com interesse de conhecer a Deus, porque diz assim, mas aqueles se gloriem em me conhecer, diz o Senhor. Não interessa o que eu sou na vida. Interessa eu me gloriar porque eu conheço a Deus. Eu conheço a Deus. Quando eu conheço a Deus, eu guardo os seus mandamentos. Né? Guardo os seus mandamentos. Eu faço, procuro fazer a vontade de Deus. Deus, na parte segunda diz, Deus deseja ser conhecido. Por que que Deus deseja ser conhecido? Porque, irmão, nós só vamos nos salvar se nós de fato conhecemos a Deus. E cada vez que nós conhecemos Deus, nós somos transformados. E quando eu conheço a Deus, eu consigo me relacionar com Deus e Deus comigo. E Ele fala e eu entendo a mensagem que Ele quer me transmitir. Ele fala e eu entendo o que Ele quer para a minha vida. Ele vai me dar um conselho. Eu tinha um amigo, ele foi membro dessa igreja, eu acho que você conhecia, chamado Osiene, lá na Central, não conheceu, Osiene. E ele foi convidado a trabalhar na França. E ele foi para a França. Passou uns 6 meses, ele voltou da França. O maior problema dele foi comunicação. Tem muito emprego. A hora que você chegar na França, você tem emprego e ganha bem. Mas é necessário aprender a se comunicar. Talvez nada seja tão frustrante quando precisa se comunicar. Por exemplo, aqui fala, talvez em um hospital ou farmácia, meu amigo, eu estou com um problema sério e eu tenho que chegar no médico e tenho que dizer o que eu estou sentindo para ele. E eu estou nos Estados Unidos. Não sei falar inglês. Estou na França, não sei falar francês.
Amém. Gratos somos, ó Deus, por mais essa escola sabatina, onde aprendemos, ó Deus, através de simbologia. Pai querido, obrigado, ó Deus, por ter falado conosco, através, ó Deus, dos teus profetas, nos orientando, nos exortando, antes que tudo aconteça, para que assim nós possamos nos preparar a cada dia. Te pedimos também uma bênção toda especial sobre a mensagem desta manhã e sobre o mensageiro, Deus, que não venha falar de si, mas que venha falar através do teu Santo Espírito, trazendo palavras de advertência, de exortação, de esperança para todos nós. Fica conosco, nos abençoa, em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Senhor Deus, graças a Ti, Senhor, pelo estado de nada de Deus. Eu Deus tenho recebido durante essa semana, Pai. Agradeço pela oportunidade que nós temos de adorar com Deus no Teu terra, Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Dando continuidade à segunda hora, 561, Santo somente ao Senhor.
Queridos, bom dia a todos. Feliz sábado. Recebi um convite aqui do irmão Manuel, que você é verdadeiro. Nós vamos abrir nossas Bíblias aqui no livro de Mateus. Mateus, o capítulo 26. Já foi orado pela mensagem. Um orou, o outro orou, vou considerar, tá bom? 26, começando aqui do verso 26. Mateus 26, começando do versículo 26. Sejam todos bem-vindos à casa do nosso Deus, tá? Para nos regozijarmos na palavra. Nós temos que sentir alegria quando a gente pega a palavra. Tá? A gente sente mais alegria, pode observar uma coisa, já vou ler aqui, quando a gente está assistindo um jogo do que quando está com a palavra em mãos. Quando está assistindo uma novela do que quando está com a palavra em mãos. Quando o time mete um gol, a gente falta um dia de alegria, não é isso? E quando a gente pega a Bíblia, está morto. É sono. Então, aí sabe qual que é o nosso Deus? Ó, faça aí uma comparação. Você assista algo que você gosta, futebol, assistir a novela, que tem gente que assiste a novela, não é segredo. Então, assista o que você gosta e depois vá para a Bíblia. Aquilo que acelerar mais seu coração é o seu Deus. Daí você vê o tanto de Deus, os deuses que tem aí, né? Das pessoas. Eu estou falando de pessoas de dentro da igreja. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Então nós temos que ter alegria no coração de examinar as Escrituras. Aqui o verso 26 diz, Mateus 26, 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Até aqui. O sangue da nova aliança. É aqui que muitos irmãos, como a gente estava estudando sobre a questão que muitos irmãos sabem que não, isso aqui agora é a nova aliança, a velha aliança ficou para trás. E qual é essa velha aliança que as pessoas dizem? A lei de Deus, os 10 mandamentos. Nós temos que entender em que contexto foi dado essa aliança. Aqui a Bíblia fala da aliança, essa aliança aqui era em quê? O sangue da nova aliança. A lei de Deus foi dada com sangue ou com fogo? A lei dos mandamentos, os 10 mandamentos, foi dada com sangue ou com fogo? Nossa, está vendo aqui? Tá? Nós temos que entender isso. E por que o sangue da nova
aliança. E tem uns que ainda acrescentam, coloca nova e eterna. Está correto você colocar eterna, ainda melhor ainda para a gente. Deus criou o homem sobre a lei, debaixo da graça. Quando o homem caiu e ficou debaixo da lei, ali tinha uma outra lei. Há quem diga que era uma extensão da lei, dos 10 mandamentos. Não é extensão. A lei de Deus, os 10 mandamentos, não precisa de extensão. A Bíblia diz: a lei é perfeita. Então, precisa de extensão? Ela já é perfeita. Não precisa de extensão alguma. Então, quando o homem caiu, que ficou debaixo da lei, dos 10 mandamentos, agora tinha uma outra lei. Uma lei da matança de cordeiros. Uma lei do sangue. Lei cerimonial. E em especial no santuário tinha uma lei. Vamos lá no livro de Êxodo capítulo 29. Olha que Jesus disse: esse é o sangue da nova aliança. Êxodo capítulo 29, o versículo 38 e 39. Êxodo capítulo 29, versos 38 e 39 diz: isto é o que oferecerá sobre o altar 2 cordeiros de 1 ano, cada dia, continuamente. Um cordeiro oferecerá pela manhã e o outro ao pôr do sol. Olha o que Jesus falou: esse é o sangue da nova aliança, ou nova e eterna aliança. Aqui tinha uma aliança no sangue do cordeiro. Era morto o cordeiro pela manhã e o outro à tarde. Vamos encontrar esse cordeirinho. Vamos lá, o sangue do cordeiro. O cordeiro que era morto pela manhã representava quem? E o cordeiro que era morto à tarde representava a quem? Então Jesus ele tinha que ser crucificado pela manhã, não era isso? Vamos lá no livro de Marcos, capítulo 15, o versículo 25. Marcos, capítulo 15, verso 25. Era a hora terceira quando o crucificaram. A hora do primeiro sacrifício do cordeirinho. Lá era o morto do cordeiro pela manhã. Então foi o horário que Jesus foi crucificado. E o outro era morto, o outro cordeirinho era morto à tarde. Vamos lá no livro de Lucas, capítulo 13, versículo 44. Lucas 13, peraí, deixa eu ver aqui. Aguarde aí que eu vou dar a resposta certa. Tá bom? Tem que... Se você notou, risca. Deixa eu ver aqui. É Lucas 23, tá? Eu só errei o capítulo. Versículo 44. Lucas 23, verso 44. Já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve treva sobre toda a terra até a hora 9. E rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Então, na hora do segundo sacrifício, Jesus morreu. Então, é por isso que Jesus falou: esse é o sangue da nova
e eterna, vou usar, e eterna aliança. Então, debaixo da lei tinha a lei do sacrifício de cordeiros. Sacrificava o cordeirinho pela manhã, o outro à tarde, pela manhã e o outro à tarde. Quando Jesus foi para a cruz, aconteceu isso aqui no livro de Efésios. Efésios, o capítulo 2. Versículo 15. Efésios, capítulo 2, versículo 15. Se eu estiver indo muito rápido, vocês me segurem aí, tá? Porque eu gosto que todo mundo encontre para a gente poder ler. Amém? Ok. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem fazendo a paz. Jesus aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança, que era morto o cordeirinho pela manhã ou da tarde. Agora, é necessário mais sacrificar cordeiro? Tem judeus que sacrificam. Paulo lidou com esse problema. Até Paulo falou assim, olha, ou vocês têm que decidir, ou a lei ou Cristo. Ou essa lei aí que já caducou, quando Jesus morreu na cruz, ficou para trás, ou vocês continuam nessa lei aí, ou vocês aceitam Cristo. Porque quando vocês continuam sacrificando o cordeiro, vocês estão anulando o sacrifício de Cristo na cruz. Tá? Estão dizendo que o sacrifício de Cristo foi em vão. João reconheceu Jesus como Cordeiro de Deus, lá no livro de João, capítulo 1, verso 29, né? João diz: eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. E essa lei aqui, a lei e os profetas profetizaram até João. Os profetas foram que profetizaram até João. Esse texto que eu estou falando aqui está no livro de Lucas, capítulo 16, verso 16. Que a lei e os profetas profetizaram até João. Os profetas sim profetizaram até João. Levantavam-se profetas lá no início, dizendo: o Messias está vindo. Quando chegou em João, João disse: está aqui ele. Era preciso levantar mais um profeta para dizer que viria o Cordeiro de Deus? Não mais. E a lei que profetizou até João não foi até João, foi até Jesus, aqui na cruz. A lei do Cordeirinho era uma lei contínua. Manhã, tarde, sacrifício de cordeiro. Quando chegou em Jesus, cumpriu-se em Jesus. O sangue de cordeiro, daqueles cordeiros, tirava pecado? Vamos lá no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 10, o versículo 4. Hebreus capítulo 10, versículo 4. Porque é impossível. Vou esperar aqui que tem irmãos ainda procurando, tá? Hebreus, o capítulo 10, o versículo 4. Nos diz assim: porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Então ali era só um simbolismo que apontava para Cristo. Aquelas pessoas que sacrificavam também eram salvas pela graça. Pela graça, pela fé em Cristo Jesus, eles criam que eles alcançavam misericórdia. No sacrifício de Jesus, eles sacrificavam crendo no sacrifício de Jesus. E hoje, nós não sacrificamos já crendo também no sacrifício de Jesus, no que ele já fez. E os irmãos não entendem. O irmão só diz assim: não, antes era a lei, agora é a graça. Eles fazem essa separação. Para quem faz essa separação tem problemas. Enoque foi arrebatado pela lei ou pela graça? Pela graça. Elias foi arrebatado pela lei ou pela graça? Pela graça. Moisés foi ressuscitado pela lei ou pela graça? Pela graça. Tá. Então, queridos, aqui está falando da lei que Jesus falou. Esse é o sangue da nova
aliança, uma nova e eterna aliança. Por quê? Não é necessário mais sacrificar cordeiros. Aí os irmãos, nossos irmãos aí fora, eles jogam para além dos 10 mandamentos. Aí agora nós vamos ver aqui no livro de Êxodo, capítulo 31, verso 18. Êxodo 31, 18. A Bíblia diz que quando Deus estava escrevendo, o monte fumegava, saía fogo. Então a lei ela foi dada no contexto com fogo e não com sangue, a lei dos mandamentos. Êxodo 31, 18. Quando Deus terminou de falar com o povo, agora Deus escreve com o dedo dele. Porque no 18 diz: e tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escrita pelo dedo de Deus. Então essa lei aqui, que é a lei que o pessoal diz que não é necessário mais, porque Jesus, agora nós temos uma nova aliança no sangue de Jesus. Então ficou entendido que o sangue da nova e eterna aliança, porque não é necessário mais sacrificar o cordeirinho. Agora o Cordeiro de Deus, uma vez por todas, no sangue dele, o sangue da nova e eterna aliança, agora foi derramado lá na cruz. E agora o pacto é no sangue de Jesus, não é no sangue mais do Cordeiro, que era sombra do que estava por vir. Aqui no livro de Hebreus, o capítulo 8. Hebreus capítulo 8. No versículo 10. Essa lei lá dos mandamentos que Deus escreveu em tábuas de pedra, que o monte fumegava, Deus escreve hoje aonde? Aqui está escrito, vamos lá. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor: na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as escreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Onde é que está a lei de Deus? Se nós fôssemos se basear pelas tábuas, como era que nós estaríamos? Perdidos. Onde é que está as tábuas? Ninguém sabe. Aí Jesus diz assim: olha, eu vou agora imprimir na mente e no coração a minha lei. Na mente e no coração. Agora está explicado uma coisa. Por que o índio não fica matando a toa? Porque ele tem uma regra. Ele não tem a Bíblia. Nós temos a Bíblia, eles não têm a Bíblia. Nós não temos as tábuas. O povo da época tinha as tábuas. E antes, o povo tinha essa lei oral, não era escrita. Só que o homem passou a ser visual, Deus escreveu em tábuas. Aí o homem menosprezou, Deus falou: agora eu vou colocar na mente e no coração. Tá? E aí foi perdida ali as tábuas, e as verdadeiras tábuas estão no céu, como está no livro de Apocalipse, capítulo 11, versículo 19. Aí Deus diz: agora eu vou colocar na mente e no coração. Agora vamos lá no livro de Romanos. Já estamos para fazer o fechamento. Jogo rápido. O importante é que nós aprendamos. Romanos, o capítulo 2. Não adianta eu passar aqui o dia todo lendo e vocês não entenderem nada. Aqui, nós já lemos muito texto e já estamos terminando a pregação. O importante é que a gente saia daqui consciente da pregação, da nossa mente e do nosso coração. Capítulo 2, o verso 12, começando no verso 12, do 12 até o 15. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante a lei serão julgados. Nós afirmamos às vezes assim: não, Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Não, esses aí estão salvos. Em outras palavras, nós estamos dizendo isso. Esses aí estão salvos. Não, cuidado. Só porque eles não conheceram a lei, assim na Bíblia, ou nas tábuas.
só porque eles não conheceram a lei na Bíblia ou nas tábuas, eles são indesculpáveis. A Bíblia diz que o ser humano é indesculpável, porque a Bíblia diz aqui, ó, aqueles que não têm lei, ou seja, que não estão com a Bíblia em mãos ou com as tábuas dos mandamentos, como tinha, se eles pecaram, eles vão perecer também. Isso é forte, a gente sempre afirma, não, a gente sempre passa a mão na cabeça, né? E aquele que está com a lei, lá com a lei que tinha as tábuas, ou que tem a Bíblia, que peca também, ele também vai perecer. Agora aqui no verso 13 diz: porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Observe, só em ouvir, só em eles ter aqui na mente deles, não matarás, mas de sair matando, mesmo eles sem a Bíblia em mãos, sem as tábuas dos mandamentos, eles vão ser julgados. E eles serão também condenados. Agora o verso 14 diz: quando, pois, os gentios que não têm lei, ou seja, não têm as tábuas, os gentios não tinham as tábuas, quem tinha acesso às tábuas eram os judeus, o povo de Israel. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Ou seja, se eles não têm as tábuas, mas se eles agiam corretamente, eles não iam ser condenados por isso? Não. Agora o verso 15: estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os pensamentos mutuamente, acusando-se ou defendendo-se. Eles mostram o ímpio lá, como eu já usei como exemplo, o ímpio que não teve acesso à Bíblia, não teve acesso às tábuas dos mandamentos, que está lá no centro da mata. Quando ele não mata, não fica matando a tua, ele está mostrando a norma da lei no coração dele: não matarás. Por que ele honra pai e mãe? Duvido se o índio não tiver um tratamento diferenciado com o pai, relativo aos demais. Lógico que tem. Qual é a norma? Honra teu pai e tua mãe. E eles aprenderam onde? Aí entra o Deus desconhecido, irmão. Eles adoram o Deus desconhecido, seguindo as normas sem ele mesmo saber que é o Deus desconhecido. Aí eles aplicam, não, os espíritos, a natureza, a mãe natureza. É isso. Então, só que eles nem imaginam que é a norma da lei dos 10 mandamentos que está gravada na mente e no coração. Eles estão apenas externando. E a sabedoria, o conhecimento do justo é como a aurora, que vai crescendo cada vez mais. E cada vez mais que nós vamos aprendendo mais ainda, tendo mais clareza, mais aumenta a nossa responsabilidade. Tá? Então, para os irmãos aí que afirmam que a lei, agora é o sangue da nova aliança, não é preciso mais guardar a lei, você pergunta qual lei? E que contexto foi dado essa lei? A lei do sangue, até que Jesus especifica o sangue da nova, porque existia uma velha aliança que era no sangue e se cumpriu em Jesus, não é preciso mais sacrificar. Quando você vai ler Gálatas, você sempre lê assim, ó, a lei é o Cristo. Aí as pessoas dizem, está vendo? Não é necessário guardar a lei, os 10 mandamentos. É a lei ou é Cristo? Não, está falando dessa lei aqui. A lei da matança de cordeiro. Ou a lei, ou você escolhe sacrificar o cordeiro anulando o sacrifício de Jesus. Ou você escolhe o sacrifício de Jesus e anula a lei antiga. Essa é a questão, que a Bíblia está dizendo. E os mandamentos, os 10 mandamentos foram dados no contexto de fogo, não no contexto de sangue. E hoje é necessário que guardemos? Sim, porque foi colocado em tábuas de pedra, as tábuas de pedra se perderam e Jesus disse, agora eu coloco na mente e no coração. E pessoas que nem têm a Bíblia em mãos, mostra isso. Agindo, honrando pai e mãe, como os índios que não têm, estou usando os índios que é o mais distante, né, de tudo, mas eles honrando pai e mãe, eles estão cumprindo os mandamentos. E se eles desonrarem pai e mãe, continuarem ali, eles estão queimando, eles estão indo contra a lei de Deus, eles perecem. Porque nós vamos ser salvos pelo conhecimento que nós temos. Se a gente tem um conhecimento das Escrituras, nem que seja bem vago, como eles não têm as Escrituras em mão, mas ele tem um conhecimento ali que está na mente e no coração, e eles não praticam, eles vão ser julgados por isso. É por isso que Jesus enviou o Filho dele para nos resgatar. Deus enviou seu Filho amado para morrer no nosso lugar.
Nós vamos cantar agora um louvor porque ele vive. É por isso que o homem é indesculpável. Não tem na lei, nas tábuas, mas tem no coração. Não, é indesculpável. Só preparar aqui o plano. Que a pessoa não aceitava, eu saía até tornado. Hoje eu não saio mais não. Eu cumpri com a minha parte. É uma pessoa agora com expulsão. Então nós vamos cantar porque ele vive. 471. Deus enviou seu Filho amado para sofrer em meu lugar, na cruz morrer. Para sempre viverá, porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há. Sei que minha vida não será mais vã, pois meu futuro em suas mãos agora está. Quão grato é viver com Cristo e desfrutar seu doce amor e segrestar de sua proteção. Nos dias calmos ou nas horas da aflição, porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive. Temor não há. Eu sei que minha vida não será mais vã, pois meu futuro em suas mãos agora está. Amém, Senhor. E enfim chega a hora e aqui cessar o meu viver. Não temerei, pois Cristo vivo está. Eu viverei, Deus vida nova me dará, porque
Amém, Senhor. Glória a Deus. Então, queridos, nós vamos orar e agradecer a Deus pela bondade dele, pela misericórdia dele, pela palavra que chegou aos nossos corações. E assim se cumpre João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Muito obrigado pela tua palavra que chegou esclarecendo, trazendo luz à nossa mente, ao nosso coração. Muito obrigado pelo sacrifício que o Senhor fez lá na cruz, nos livrando, Senhor, de todos aqueles sacrifícios que era para ser feito. O Senhor fez na cruz uma vez por todas, é por isso que é o sangue da nova e eterna aliança. E assim nós aceitamos o sacrifício do Senhor lá na cruz. Muito obrigado, Senhor, porque sem aquele sacrifício nós não teríamos salvação. E o Senhor veio, padeceu, morreu para nos dar a libertação. Obrigado, Senhor. Seja com a tua Santa Igreja, levando cada um em paz para os seus lares, e que essa mensagem possa a cada dia brotar no nosso coração, na nossa mente, e que a gente possa ensinar aos nossos irmãos que não têm verdadeiramente o conhecimento da palavra. Nos ajuda, em nome e por amor de Jesus. Amém e amém. Tenhamos todos um bom dia, mas de qualquer forma, um bom dia na presença de Deus. Você também que está nos assistindo também através do canal, receba as bênçãos do Senhor na sua casa, no seu trabalho. Hoje tem gente que está trabalhando, sabemos disso, porque não conhece a mensagem, a verdadeira mensagem bíblica. Mas Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Agora que você já conhece, se prepare, porque Jesus agora leva em consideração, tá bom? Então, queridos, tenhamos todos um bom dia na presença de Deus.